Doutora Raquel Marchand, gestora de projetos de desenvolvimento, coordenadora da unidade de contratos, quadro de Comissão Europeia desde outubro de 2008, responsável pela unidade de mercado de Cabo Verde. Para além das funções de coordenação, é igualmente gestora de projetos. Foi destacada nos meses de fevereiro e março de 2009 para Luanda, Angola, onde na CESO, Angola, foi responsável, para além das funções descritas em cima, pela condução de projetos em curso no país, assim como organização e informação de empresa local, contacto técnico direto com interlocutores diversos, agentes governamentais e organizações multilaterais, mais concretamente na Comissão Europeia e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Enfim, eu estou apenas a selecionar algumas coisas do seu currículo, tal como fiz anteriormente, mas destacaria ainda uma pós-graduação executiva na ética dos negócios e responsabilidade social das organizações e um mestrado em desenvolvimento e cooperação internacional. Apresento-vos, pois, a doutora Raquel Marchand. Boa noite, antes de mais, agradecer a presença de terem vindo, agradecer também o convite da Civilis. É um prazer debater sobre estes temas e acho que é um prazer, inclusive, estes temas serem debatidos na escola, que é um espaço de encontro, cultura, multiculturalismo e aprendizagem. Queria congratular também a conferencista que apresentou o trabalho anteriormente. Eu sou uma defensora da cultura cabo-verdiana, incorporo na minha cultura a cultura cabo-verdiana, sou uma fã de mornas, coladeiras, funaná e não há mesmo coincidências. Hoje, no dia em que venho falar um pouco sobre multiculturalismo, sobre a ideia que eu tenho de multiculturalismo e da minha experiência, recebi também a notícia de que vou viver e trabalhar para Cabo Verde. A minha mãe não sabe. Avó, não tenhas um colapso, depois falamos disto em casa. Mas depois gostaria também de trocarmos umas ideias e depois falar também em particular com o Dr. Bem, eu não tenho nenhuma particularidade, não venho apresentar nenhum estudo de caso sobre multiculturalismo, apenas partilhar um pouco convosco, muito pouco tenho para vos ensinar, mas é uma partilha do que é para mim o multiculturalismo. Para já esta definição, o que é o ser multicultural, orienta-nos como uma visão, ou seja, de múltiplas culturas que se encontram no mesmo espaço, no mesmo território. No entanto, este conceito de multiculturalismo abarca muitos outros conceitos que têm gerado debate e são de alguma maneira intrínseos, como os da identidade, diferença, igualdade, diálogo, etc. Temos, ao longo do tempo, e porque o multiculturalismo também é um conceito, enquanto conceito é novo e está bastante presente na política, nos movimentos da sociedade civil, nos debates das escolas, nas teorias e nas políticas universalistas. E numa dimensão muito mais complexa, está presente nas sociedades modernas, nos bairros, na música, na televisão. Infelizmente, e no meu ponto de vista, há quem considere que a construção de uma democracia idílica tem que colocar a ênfase na igualdade, eliminando e esbatendo por vezes as diferenças, sob a égide de uma dimensão ou de uma cultura única. E por outro lado também há por vezes defensores de um multiculturalismo radical, que é com tal ostentação na diferença que a igualdade fica para um segundo plano. Eu penso que entre estes dois pontos de vista, o grande desafio da modernidade e no que ao multiculturalismo diz respeito centra-se no alcançar de um equilíbrio entre igualdade e diferença, no sentido de uma visão muito mais expansiva e equilibrada. Outra questão que eu reconheço e defendo a coexistência enriquecedora da diversidade. Eu sou feliz por ser posta em contacto com outras culturas, isso faz parte de mim e abre-me, expande-me para uma liberdade individual sem limites. E para mim a maior riqueza do multiculturalismo é, sem dúvida, nas formas de aproximação que existem entre as pessoas e culturas e que não existiam no passado. Esta forma de hibridação é devido, em grande parte, ao fenómeno da globalização, ao qual não podemos fugir. E esta aproximação de pessoas, para mim, resulta sempre numa hibridação de ideias, crenças e estilos de vida de diferentes culturas.
A cultura também é um outro conceito bastante intrínseco ao multiculturalismo e, como tal, a cultura também não é estático. É um conjunto que está em constante mutação. Aliás, eu costumo dizer que a cultura tem mais de fatores externos do que próprios, mesmo por essa razão. Porque cria-se constantemente à medida que as pessoas questionam, adaptam e redefinem os seus valores e práticas em função da mudança das realidades, das trocas de ideias e indo principalmente na passagem e no diálogo com os outros focos culturais. Esta pluralidade cultural assinala a variedade de formas com que se dão as relações humanas e é pelo conhecimento desta complexidade que eu penso que surge a perspectiva multicultural. Mais do que a simples tolerância e a integração, penso que o multiculturalismo propõe a interação de várias formas de manifestação cultural, não apenas no que diz respeito aos pontos de semelhança que se verificam entre uma e outra, mas, sobretudo, no que concerne às suas diferenças mais essenciais. Contudo, não basta somente falar de multiculturalismo, é, sim, importante também que se dê voz à multiplicidade de culturas. E este era um ponto de questão também de debate, porque é importante de dar e propor uma nova postura e uma nova compreensão, de maneira a garantir a cada cultura, num mesmo espaço, o seu lugar de manifestação e de conhecimento. E é preciso que se estabeleçam também formas de intervenção e de educação para uma sociedade multicultural. Daí eu achar que não um lugar tão indicado do que uma escola para este tipo de debates. Eu gostaria de ler uma passagem da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural da Unesco, que reconhece em si a diversidade cultural como sendo um património da humanidade. E vou passar a citar o artigo da Declaração. A cultura adquire formas através do tempo e do espaço. Esta diversidade manifesta-se na originalidade e na pluralidade de identidades que se caracterizam os grupos e as sociedades que compõem a humanidade, fonte de intercâmbios de inovação e criatividade. A diversidade cultural é para o género humano tão necessária como a diversidade biológica é para a natureza. Neste sentido, constitui património comum da humanidade e deve ser reconhecida e consolidada em benefício das gerações presentes e futuras. Fim de citação. Portanto, eu acho que através deste artigo podemos depreender que a diversidade permite gerir de uma forma sustentável as trocas de bens, ideias, técnicas e tecnologias que facilitam em grande medida a resolução dos problemas com que as comunidades se vão confrontando. E eu acho que a humanidade precisa dessas trocas para que as suas culturas mantenham o dinamismo que as caracteriza. Nesta declaração e neste artigo compreende-se também a diversidade cultural com base numa visão muito pluralista do mundo, na aceitação da dignidade de cada cultura, na valorização e principalmente no respeito pela diferença. Nesta percepção, propõe-se ao mesmo tempo um tipo de desenvolvimento que assenta na preservação da essência da cultura e das entidades coletivas que nela se definem, mas também na pesquisa dos valores comuns que permitam a consolidação do diálogo entre os povos e culturas e, por consequência, o seu desenvolvimento sustentável. A questão aqui do diálogo intercultural ou diálogo cultural apraz-me particularmente, porque cada vez mais nós vamos nos confrontando com a coexistência de culturas no interior de cidades, que são cidades multiculturais, que se multiplicam por todo o mundo com uma velocidade francamente estonteante. Isto produz tendências sociais simultâneas e paradoxais. Tão depressa se esbatem as fronteiras do multiculturalismo, as fronteiras culturais neste caso, como se avolumam as distâncias e as diferenças percebidas entre os cidadãos. Ou seja, ao mesmo tempo que assistimos a iniciativas interculturais que suscitam colaborações e intercâmbios entre comunidades, assistimos por vezes também ao separatismo dessas culturas. E eu penso que quanto mais aparente e numérica é a diversidade étnica, religiosa ou linguística, maior é a razão para haver um diálogo nas zonas de interseção cultural, nas grandes cidades principalmente.
E sem o diálogo, eu não acredito que a diversidade poderá